Queria ver como é que você enxergou isso. Bom, acho que o placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. O Botafogo, tirando os minutos iniciais do jogo, que o Botafogo estava respeitando bastante, a gente estava com controle sem agredir muito, máximo até 10 minutos do jogo. Depois o Botafogo foi dominante, a gente marcou mal e jogou mal. Então o placar refletiu o que foi o jogo. E eu sou o grande responsável por isso, porque foi uma partida que a gente praticamente não teve chance de ganhar o jogo. Eles criaram mais do que a gente, eles finalizaram mais, acho que tiveram também mais posse, marcaram melhor, fizeram mais falta, na hora que era fazer falta. Então foi uma partida que, uma vitória meio inquestionável. Boa noite, Diniz. Thiago Brandão, da Litoral News. Queria saber qual foi a leitura por trás da mudança no intervalo. Você decide tirar o Tietê e botar o Matheus França. Queria saber qual foi a sua leitura sobre o primeiro tempo e por que o Matheus França entrando no intervalo já. O jogo estava 1-0, o principal motivo é que a gente estava perdendo, a gente precisava empatar o jogo. O Matheus França tem treinado também nessa função, precisava de um jogador que conseguisse chegar mais à frente, que desse ritmo. Isso até melhorou. A gente voltou para o segundo tempo melhor que no segundo. O começo do segundo tempo foi melhor que como a gente terminou o primeiro tempo. A gente começou atacando mais, criando mais chance, o Andrés Gomes entrou mais no jogo. E estava 1-0, o Botafogo estava criando um pouco mais que a gente, mas a gente estava um jogo mais equilibrado. A gente também tinha chance de empatar o jogo, tivemos uma grande chance de empatar, não empatou. E a gente ficou desorganizado de uma maneira que não precisava. A gente estava, o segundo gol, a gente estava com a posse no campo de ataque. O Hugo tinha entrado no lugar do Barros para ficar mais por trás, para dar contenção. Ele passa e deixa o meio exposto. O Matheus também estava fora de posição. E tomamos um gol de contra-ataque. Ali praticamente definiu os rumos da partida. Depois tomamos um gol de bola parada. Boa noite, Diniz. Sérgio, do podcast Cruz Maltina. Eu queria saber, nos jogos passados, conversamos muito, falando contigo em entrevista, falando sobre o Barros e o Hugo Moura, que deram mais sustentação à defesa. O que está acontecendo que ele não tem mais essa dupla no meio campo? A gente não está vendo mais eles jogando. E o Vasco começou a tomar gols em partidas aí. Em qualquer momento eles podem jogar juntos, mas a gente não tomou o gol só porque saiu o Hugo Moura. Agora também não tem mais aquela história que a gente não sofria gol quando o Barros saiu jogando, que a gente gosta de acreditar nessas coisas infantis. Até outro dia parecia que o... Como é que é? Há mais sustentação, mas assim, o time não vive só de sustentação. Se uma hora eu achar que isso vai fazer o time não é só sustentação. O jogador da posição, o Tietê, nada impede de jogar o Barros com o Hugo Moura. Nada impede. Tem sustentação, o Hugo Moura foi expulso contra o Fortaleza, jogamos com o jogador a menos, o Tietê naquele jogo fez uma partida muito boa, jogamos com o jogador a menos e tivemos sustentação, com o jogador a menos. Então não é só porque joga os dois que poderia ter um pouco mais de sustentação, a gente poderia, mas não era isso. O jogo de hoje não é muito simples, foi isso. Se foi só botar os dois, a gente vai resolver o problema. A gente hoje abriu o meio, muito meio, abriu o meio, não é os volantes, não tem a ver com os volantes, tem a ver com o sistema como um todo. A gente identificou o jogo do Botafogo, é um jogo diferente do que eles estavam jogando antes, tem mais ideias do novo treinador, tem muito jogo pelo corredor central, a ideia era fechar o centro do jogo. A gente tomou muita bola dentro, tivemos que correr para trás, então a gente estava lento para se articular. Então, assim, se de repente joga os dois, a gente poderia ter perdido, o questionamento ia ser um outro. O time faltou articulação. Mas, eu repito, não impede nada de jogar os dois juntos. As circunstâncias, se a gente pegar o meu retrospecto aqui, desde quando eu entrei em termos de desempenho dos jogadores, no fundo nós ficamos com 3 jogadores para 2 vagas. O Tietê estava muito bem antes de machucar, depois o Barros entrou muito bem e o Hugo Moura teve muito bem comigo. Então, dos 3 iam jogar 2. Em determinado momento, se lá contra o Fortaleza o Hugo Moura não era expulso, talvez a dupla depois para frente seria o Hugo Moura e podia ser o Hugo Moura e Barros. Eu vou colocando aqueles que eu acho que merecem as circunstâncias, o contexto de tudo que está acontecendo. Então, nada impede de jogar os dois. Tá? Obviamente que a gente vai ganhar mais sustentação. Pode ser que uma hora que a gente não consiga criar o questionamento, deu sustentação, mas perdeu celeridade, a gente está saindo. A tua pergunta é justa, está tudo certo, é isso mesmo. Se jogar os dois, a gente vai ganhar mais sustentação. Vai ganhar mais sustentação. Pode ser que falte outras coisas. E é assim mesmo o futebol. Tá? Então, a gente, assim, contra o Fluminense, jogou o Hugo Moura jogou o Barros e o Tietê. E a gente teve sustentação.
Então não é uma coisa só. Não é, o time hoje foi mal marcando como um todo. Uma peça só é querer achar uma coisa fácil. E não foi só por conta disso que o time não teve sustentação. Aqui, Diniz, boa noite. Jonatas, canal BTB Esportes. Até dentro desse assunto em relação à marcação, até que ponto a ausência, né, do Paulo Henrique, do Nuno Moreira, atrapalha a ideia de jogo justamente tanto na parte ofensiva e defensiva? Se você permitir uma observação, no final ali do jogo, teve ali uma cobrança a mais em cima do Piton. Qual foi o teor da conversa ali na cobrança com o Piton? Obrigado, Diniz. Do Piton foi que na hora que era para ele entrar um pouco mais, não pegar o espaço do Barros, mas o Piton ficou um pouco mais por trás. Deixar o Andrés com espaço, que onde ele estava conseguindo levar vantagem, e ele tentar ficar mais por trás. E na hora que a gente toma o contra-ataque, ele estava mais na frente, mas nem acho que foi o Piton o mais errado ali. A gente podia ter ficado mais organizado defensivamente. Então era mais na questão, era mais no posicionamento dele ficar um pouquinho mais por trás, para o Andrés Gomes, se ele fosse como ele estava fazendo, ir para cima do cara, não tinha necessidade do Piton passar naquele espaço, ele podia ficar mais por trás para a gente ter um pouco mais de sustentação. Boa noite, Diniz. Aqui. Com a derrota de hoje, como vocês avaliam a busca por uma vaga na Libertadores? Já que o resultado acaba deixando o objetivo de uma vaga mais distante. Obrigado. Quando tiver chance, a gente tem que tentar buscar a vaga na Libertadores. Esses 2 jogos a gente tinha, para mim, jogo em casa, vencer, e aqui a gente... E hoje, né, o jogo do São Paulo foi um jogo diferente de hoje. O jogo do São Paulo a gente jogou bem, a maior parte do jogo, a gente não jogou bem praticamente em nenhum momento do jogo. São derrotas muito distintas. Mas, em termos de resultado, era muito importante ter vencido o São Paulo, estamos jogando na nossa casa, e hoje a gente teria a chance de vencer também. Mas a gente não jogou bem e não mereceu vencer. Boa noite, Diniz. João Guerra, do GE. O Matheus França, ele entrou no intervalo no lugar do Tietê. Eu gostaria de pedir a sua avaliação sobre os 2 jogadores, né? Sobre tanto o Tietê no primeiro tempo, depois o Matheus França no segundo, e te perguntar em relação ao Matheus França, o segundo jogo que ele entra na vaga ali de segundo volante. Queria saber se você enxerga ele nessa posição e se ele está à frente dos jogadores da posição de origem ali, a galera do banco de reservas, com Matheus Carvalho, Paulinho, se ele vem treinando nessa posição com você e você enxerga ele atuando mais nesse lugar do campo ou em outro setor. O que você poderia falar sobre isso? Obrigado. Ele não é um jogador que veio para jogar nessa posição, mas ele entrou nas condições que ele entrou e pelo que ele estava desempenhando na semana, na minha cabeça ele teria que entrar para ganhar um pouco mais de chance de ganhar o jogo. Ele não saiu jogando de 8, ele entrou porque a gente estava perdendo o jogo. Então, a gente precisava botar o time um pouco mais para frente, ser um pouco mais criativo. E, repito, quando ele entrou de 8, no segundo tempo, a gente não piorou no jogo, a gente melhorou no jogo. Depois a gente ficou um pouco mais desequilibrado, principalmente depois que saiu o segundo gol. E é por conta disso. Assim, e se eu estou botando ele, é porque eu acho que ele está na frente para entrar. Se eu achasse que fosse outro, eu botaria outro. Não acho que se eu botasse hoje o Matheus Carvalho, a gente ia ganhar mais vigor para poder chegar na frente e empatar o jogo. A minha leitura foi essa. Fazer uma avaliação do Tietê. No primeiro tempo, achei que ele não estava bem, por isso que eu troquei. Bem, se eu achasse que ele estivesse bem no jogo, ele não teria saído. Embora o Tietê, eu repito, o melhor momento da carreira do Tietê até agora foi aqui no Vasco, a minha avaliação antes dele machucar. Ele estava muito bem. E a gente está, assim, a expectativa é que ele volte a jogar como ele jogou. Isso faz 2 meses e pouco, não foi o ano passado, 2 anos atrás. E ele é um jogador que conhece muito o sistema e conhece muito a posição. Diniz, boa noite. Lucas Basílio, do Tic Tac Esporte. O Vasco começou na partida de hoje com uma 4-2-3-1, com Barros e Tietê compondo a linha de volante. Porém, a partir do segundo tempo, mudou para uma 4-1-4-1 a partir da chegada do Matheus França. Queria saber se essa foi uma mudança já premeditada antes do jogo em si ou se foi por conta da situação do resultado. A gente não jogou no 4-1-4-1. O Matheus França entrou na posição do Tietê. O sistema não mudou absolutamente nada. Ele entrou por conta da desvantagem no placar e a ideia era que o time ganhasse um pouco mais de criatividade, um jogador que tem uma qualidade, uma característica mais ofensiva para a gente ter chance de empatar o jogo. Diniz, boa noite. Eduardo Alves, Vável Brasil. É o segundo jogo de uma sequência de 3 aqui no Rio de Janeiro. É uma reta final de Brasileiro em que confrontos parecem afunilar um pouco mais. O que você projeta desse confronto com o Juventude, visando aproveitar a torcida em favor do Vasco para conquistar um resultado importante?
vai jogar em casa, tem que fazer de tudo para vencer o jogo. E não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Absolutamente não tem jogo fácil. Os jogos mais difíceis são aqueles que você acha que é fácil. Então não tem jogo fácil. Juventude é um time que está disputando depois que o Carpino chegou pessoalmente fazendo bons jogos, tanto dentro como fora de casa, e está jogando a sobrevivência no campeonato. Então isso aí já faz desse jogo um jogo difícil. A gente vai ter que procurar fazer o nosso melhor, melhorar muito do que foi hoje, para a gente ter chance de vencer. Boa noite, Diniz. Alex Vilar, Rádio Bate-Fundo Esportivo. Acho que no primeiro tempo, principalmente, o Botafogo utilizou muito a inversão de lado no campo ofensivo para chegar até o Santiago Rodrigues. O que você acha que acabou acontecendo para eles utilizarem tanto esse lado e conseguirem achar espaço ali pelo lado direito do campo de ataque do Botafogo? Eu, sinceramente, eu não achei que foi esse o problema do nosso time de ter tanta inversão. Não foi essa a minha leitura do jogo no primeiro tempo. Eu achei que a gente começou o jogo meio dominante, sem ser contundente. Depois a gente ofereceu alguns contra-ataques para o Botafogo cresceu na partida. E o principal defeito do time foi a marcação, que tem sido um ponto forte do nosso time, a marcação mais adiantada. A gente tomou muito passe por dentro. E quando toma passe por dentro e o jogador consegue dominar e virar, isso é um ponto muito forte do Botafogo. Eles conseguem acelerar muito o jogo. E aí eles conseguem terminar a jogada e mereceram. O jogo poderia ter virado 0-0, mas eles mereceram virar no placar de 1-0 pelo que eles produziram. Diniz, boa noite. Rodrigo Calvino, 365 Scores. Eu queria que você traçasse um paralelo entre a inoperância, a falta de intensidade defensiva com a fase ofensiva do Vasco, porque deve ser, assim, eu não me recordo, mas deve ser um dos poucos jogos que o seu time não chutou a gol. Queria que você falasse sobre essa relação. Eu acredito que as coisas estão... Uma pergunta interessante. As coisas estão combinadas. Quando a gente consegue marcar bem, a gente consegue produzir muito mais. Eu acho que o nosso principal defeito no jogo de hoje foi a deficiência na marcação defensiva. Não tem a ver com o volante, linha de 4. Tem a ver com o time todo. A gente começou marcando mal já na frente, e aí o efeito cascata, a gente tinha que andar para trás, e o Botafogo teve mais domínio e estava conseguindo chegar, principalmente pelos lados do campo. Boa noite, Diniz. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Você já fez questão de ressaltar algumas vezes nas coletivas, no passado, a instabilidade que o Vasco sofria, principalmente depois daquele 6-0 contra o Santos, que veio a derrota para o Juventude e a derrota para o Corinthians. Agora passa um pouco disso de novo, depois da sequência de vitórias, vem 2 derrotas. Queria saber como é que você lida hoje e qual é a importância de você saber lidar isso com o elenco e com a torcida também. Obrigado. Acho que, eu vou repetir, são derrotas muito diferentes. A derrota do São Paulo não tem nada a ver com a derrota de hoje, nem nada a ver com a derrota do Corinthians e Juventude. A gente fez um jogo muito primeiro tempo contra o São Paulo. Acredito que no Campeonato Brasileiro foi o melhor primeiro tempo do Vasco. Em termos de desempenho, de marcação, estava tudo muito ajustado, a gente estava muito perto de fazer o gol e entregamos um gol para o São Paulo num pênalti infantil que a gente cometeu. Hoje a gente jogou mal. A gente precisa corrigir muito. Hoje a gente precisa corrigir muita coisa do que aconteceu hoje. E é corrigir com vídeo e conversando, porque o time sabe o que tem que fazer. A gente errou coisas hoje que a gente não estava errando há muito tempo. E a gente errou hoje, principalmente no sistema defensivo. Diniz, boa noite. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. Você acabou de reforçar que foram derrotas diferentes, essa de Botafogo contra o São Paulo. Mas uma coisa que foi incomum, em determinado momento, a desorganização do time estando atrás no placar. Você mesmo disse contra o São Paulo que, perdendo o jogo, o Vasco estava bem, buscando o gol de empate. Com as suas mudanças, o time acabou, não por causa delas, mas em um determinado momento, se desorganizando um pouco. E hoje a mesma coisa. Você disse que o Vasco voltou melhor no segundo tempo, mas quando estava 1-0, por exemplo, a gente viu um momento que o Hugo Moura foi à frente no lance um pouco antes do gol e acabou tomando gol logo depois. Um sinal de desorganização. O que você considera que aconteça essa desorganização quando o Vasco está perdendo? É uma certa ansiedade para empatar a qualquer custo? Porque o Vasco acaba tomando gol quando isso acontece. Eu acho que a tua pergunta é bem inteligente mesmo. Acho que é uma leitura perfeita do que aconteceu no jogo. A gente não vai aumentar a nossa chance de fazer gol de maneira desorganizada. E o Hugo Moura não é um jogador com esse tipo de perfil também. Talvez até a tua leitura de uma ansiedade para fazer o gol e o fruto disso for a desorganização, a gente não cria a chance de fazer o gol e oferece o gol para o adversário. Mas não é comum.